A Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, ou Constituição de 1967, foi a sexta Constituição do Brasil e a quinta de sua República. Juristas responsáveis pelo projeto da nova Constituição entregaram a versão preliminar ao presidente Castelo Branco em 19 de outubro de 1966. Na década de 60, uma série de golpes militares derrubaram regimes democráticos na América Latina. O medo que o comunismo se instalasse no continente após a Revolução Cubana fez os Estados Unidos apoiarem direta ou indiretamente uma série de governos militares na região. A direita brasileira e os militares se uniram para derrubar o presidente João Goulart. Acusado de querer implantar o comunismo internacional no país, o presidente foi deposto em 1º de abril de 1964, dando início ao regime militar, que só terminaria em 1985. Ao contrário de algumas ditaduras, o regime militar brasileiro quis passar uma aparência de normalidade e o Congresso Nacional foi mantido aberto por 2 anos. Apesar dos militares e dos civis que os apoiavam dominar o cenário político, o governo quis fazer uma nova Carta Magna. Com isso, pretendiam incorporar os atos institucionais que foram publicados desde 1964. Em 1966, o governo publicou um projeto de Constituição escrito pelo ministro da Justiça, Carlos Medeiros Silva, e pelos juristas Francisco Campos, Levi Carneiro, Temístocles Cavalcante e Orozimbo Nonato. No entanto, diante do protesto feito pelo MDB, oposição, e pela Arena, o governo reabre e convoca o Congresso para discutir e votar a nova Magna Carta entre 12 de dezembro de 1966 e 24 de janeiro de 1967. O texto final seria aprovado sem muitas modificações pelos deputados e senadores. Como esta Constituição não foi elaborada por uma Assembleia Constituinte, muitos autores afirmam que ela foi outorgada. Porém, outros estudiosos afirmam que a aprovação por parte do Congresso Nacional já bastaria para caracterizá-la como promulgada. Dentro da lógica da Guerra Fria, o texto constitucional privilegiava temas como a segurança nacional, o aumento dos poderes da União e do presidente da República. Também incorporava a redução da autonomia individual e a suspensão dos direitos e garantias constitucionais por parte do Estado. Manteve a República como forma de governo e Brasília continuou a ser a capital federal. Embora tenha mantido a separação dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, o poder de decisão estava concentrado no poder executivo. Também foram incorporados os atos institucionais de número 1, 2 e 3, que haviam regido o país até aquele momento. Desta maneira, os principais pontos da Carta Magna de 1967 eram: o presidente era eleito de forma indireta por um colégio eleitoral sem sessão pública para um mandato de 4 anos. Cassação e suspensão de direitos políticos pelo Poder Executivo. Estabelecia o bipartidarismo. Determinava eleições indiretas para governadores e prefeitos. Instituía a pena de morte para crimes contra a segurança nacional. Restringia o direito de greve. Aumentava a justiça militar, estendendo o foro especial a civis. O primeiro ato institucional do governo militar foi decretado em 9 de abril de 1964, quando o Congresso Nacional foi convocado para eleger um novo presidente. Na ocasião, foi eleito o general Humberto Castelo Branco. Esse ato institucional concedia amplos poderes ao Executivo para decretar estado de sítio e suspender os direitos políticos dos cidadãos por até 10 anos. Também permitia ao presidente cassar mandatos políticos, suspender garantias constitucionais, demitir, dispensar
reformar ou transferir os servidores públicos. Igualmente, com esta lei, foram cassados os mandatos de 41 deputados. A atuação dos militares levou a reações populares, principalmente por meio do voto popular. Nas eleições para governador, realizadas em 1965, os candidatos governistas foram derrotados em 11 estados. O governo reagiu baixando em 27 de outubro o Ato Institucional número 2, onde foi determinado que as eleições presidenciais passassem a ser indiretas. Também foram extintos os partidos políticos. Neste contexto, foi determinada a criação de 2 partidos políticos: a Arena, Aliança Renovadora Nacional, com apoio do governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que fazia a oposição. Por sua parte, os julgamentos de civis foram transferidos para a Justiça Militar. Datado de fevereiro de 1966, o Ato Institucional número 3 determinou que as eleições para governador fossem indiretas. Em 1966, o general Costa e Silva foi eleito presidente e a Constituição de 1946 foi revogada. Através do Ato Institucional número 4, em 24 de janeiro de 1967, foi convocada uma comissão para elaborar um novo texto constitucional e outorgá-la. A Carta Magna passou a vigorar em março de 1967, quando tomou posse Costa e Silva. A Constituição de 1967 foi revogada quando o governo militar terminou. Em 1986, foram eleitos os deputados que formaram a Assembleia Constituinte e formularam a nova Carta Magna, de acordo com o novo regime democrático restaurado. Os amigos se reuniram, fizeram uma conta, foi lá com o Jânio, diz aqui, assina aqui a sua renúncia, vai pode pegar, se não fosse ia ser preso. Era uma dupla, Jânio e Jânio. Jânio era o presidente e o Jango era o João Goulart. Era o cunhado do Brizola, era o vice-presidente. Entendi. Quando estouraram, o apartamento do Brizola estava cheio de material de propaganda comunista. O apartamento do Brizola? Do Brizola. Foi mesmo. Isso é vindo de Cuba. Fazer dinheiro. Para financiar. Exatamente, o Brizola. Porque a ideia deles era o Jânio renunciar e o Jango e o Brizola assumir. O Jango renunciar e o Brizola assumir o poder. Toda minha vida mudou muito pouco porque eu já estava dentro do governo. A única coisa que mudou é que eu não era consul, não tinha entrado por concurso, tinha entrado por amizade que eu tinha dentro do sistema. Sim. Aí eu fui transferido do departamento de telefone urbano e telefone, que era vinculado à Nova Cap, Companhia Urbanizadora da Capital da Nova Cap. Eu fui transferido para o CONTEL, Conselho Nacional de Telecomunicação, que corresponde hoje ao Ministério da Comunicação. Sim. Fui transferido para o departamento jurídico desse CONTEL para ser escrevente da direita do departamento das decisões que os juízes tomavam.
Entendi. E o senhor lembra assim, Mudou a segurança. segurança? As ruas de Brasília passou a ser cheio de soldados do exército. E assim, o seu direito de ir e vir, o senhor podia andar para qualquer lugar, Qualquer lugar, qualquer hora, não era impedido? qualquer impedido, não. Era fiscalizado pelos homens. Era fiscalizado. Seu trabalho, o senhor falou que a única coisa que mudou foi que o senhor mudou de local, né? O senhor trabalhava em um local e foi remanejado para outro. Mas assim, o seu salário, o senhor recebia direitinho? Recebia tudo direitinho. Direitinho, né? E eles caçaram muito deputado federal. Caçaram? Caçaram muito deputado federal. Mas por que E- caçaram eles? Caçaram porque eles ficavam mais viajando para os seus estados para fazer política do que trabalhar em Brasília. E assim, na educação, o senhor, como foi assim, para quem estudava na época, o senhor acha assim que a educação melhorou ou piorou com a entrada dos militares? Melhorou muito, muito, Muito. muito. Foi mesmo. O senhor até se comove, né? Falar. O senhor pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar à vontade. Tem pressa não, tá bom? Produção. O senhor sente falta daquela época? Sinto falta, sim. Tudo bem, seu Julião, pode ficar à vontade. Desde uma caçoada, começo às 13 horas. Ele chegasse às 13 então estava cancelado. A reunião vai ter que cumprir o horário. Cumprir horário. Pode se acalmar, pode dar um tempinho pro senhor se acalmar. Pode ficar à vontade, tá bom? Não se preocupe não. Melhorou porque o dinheiro ficou concentrado para cuidar da nação, né? Eu entendi, Porque acabou a roubalheira. entendi. Muito Inclusive, deputado foi caçado. exatamente. Inclusive, uma das características principais da Constituição de 67 é que ela deu mais poder ao presidente da República. O presidente da República, ele tinha poder de legislar, né? E ele decidia para onde ia ser aplicado os recursos da área de defesa, né, e economia. O senhor acha que as decisões que foram tomadas pelo presidente no regime militar, ele empregou bem esse dinheiro? Foi bem empregado porque era fiscalizado pelo conjunto de militares que estavam no poder. E depois veio o Médici, Rasta Azul, Médici, veio o Geisel. Eles estavam tudo de olho porque eles sabiam que no futuro eles iriam assumir. Ele assumiu, né, no lugar dele. Entendi, seu Julião. Seu Julião, assim, Melhor porque tinha moral, né? Botou moral no poder. Os militares eram respeitados como pelos seus cargos hoje. Você fala em político hoje, o cara ele não quer nem saber de político, todo político é ladrão. Ficou uma fama bem ruim de quem é político, né? Naquele tempo não havia moral,
respeito à autoridade, porque a autoridade cumpriu com o dever. Sim. Ninguém via carro público de noite nas casas noturnas, não. Não Carro saía da garagem, depois de 5 horas não saía o carro público da garagem por nada, por decreto nenhum. Sim. Os apartamentos também eram distribuídos de acordo com a necessidade desse calão. Entendi. Então os bens públicos eram usados de forma melhor. Tratado com respeito, Com né? respeito. Entendi. Pra você ter ideia. Seu Gideão, queria que o senhor desse uma olhadinha para cá, para a turma, tá? O pessoal vai estar assistindo essa nossa entrevista, tá bom? Eu queria agradecer, em nome da Faculdade UNAMA, pelo seu tempinho, tá? Por estar passando um pouco da sua história para a gente, tá bom? Muito obrigado por tudo e muito obrigado pela sua atenção e pelo que o senhor já fez, né? Pela nossa sociedade, por tudo que o senhor contribuiu para a gente, tá bom? Muito obrigado.